Senhoras e senhores, um dos filmes mais aguardados do ano chegou. Ele está entre nós. Quarteto Fantástico finalmente está entre nós. E assim, como vocês sabem, Quarteto Fantástico é uma parada um pouco complicada, né? Quando a gente bota aí Quarteto Fantástico e cinema na mesma frase. A gente teve aquele filme dos anos 90, que é tão podre, que é tão ruim, que eles não lançaram. Eles desistiram de lançar o filme, não deu certo. Ele até saiu online aí no YouTube e tal, vocês podem ver se vocês quiserem, mas não percam tempo de vocês, o filme é realmente ruim. Depois teve lá a duologia de 2005-2007, que a gente lembra com muito carinho, mas se você parar pra revisitar hoje em dia, você vai ver que ele tem... Esses dois filmes têm muitos problemas, tá? Eles não funcionam tão legal. E a gente tem, né, aquela porcaria, né, aquele desastre cinematográfico, eu nem chamo de filme aquilo, aquele desastre cinematográfico de 2015 que eu em algum momento vou falar aqui no canal, tá bom? Não vou falar quando, mas eu vou falar desse filme aqui no canal em algum momento. Filme de 2015, maluco. Com isso dito, né, dá pra ver que a barra pra ser o melhor filme do Quarteto Fantástico não tava tão alta, né? Ela tá aqui embaixo, tá tranquilo. Então esse filme, ele não tinha que fazer muito esforço para ser o melhor filme do Quarteto Fantástico. Mas eu nem queria que fosse o melhor. Eu só queria que fosse um bom filme do Quarteto Fantástico, pra gente poder falar que a gente tem pelo menos um filme realmente bom do Quarteto Fantástico. E senhoras e senhores, nós temos um bom filme do Quarteto Fantástico. Esse é o melhor filme do Quarteto Fantástico, né? Como eu disse, isso não é nada demais, porque a barra tava lá embaixo, mas o que importa é que a gente tem um bom filme de Quarteto Fantástico nessa desgraça. Deus! Obrigado. E é curioso ver que foi só fazer um filme do Quarteto Fantástico sem o Dr. Doom que deu certo. Que coisa! Mas não é porque não teve o Dr. Doom que o filme foi bom. Na história, a gente vai conhecer o Quarteto Fantástico na Terra 828, né? Eles não estão na Terra principal do MCU, que é a 616, né? Ou 199999, como eles falam em outros lugares. Mas o Quarteto Fantástico, ele já está na ativa há 4 aninhos, perfeitamente. E depois de uma apresentação rápida dele, de como eles ganharam os poderes e do que eles fizeram nesses 4 anos, brilhantemente através de um talk show que eles participam ali de vez em quando, a gente vê essa equipe agora enfrentando o maior desafio da carreira deles, o maior desafio da vida deles. Um ser cósmico gigantesco chegando na Terra e falando: eu vou comer essa porra toda. Né? O nosso querido Galactus, né? Não é ele que chega e fala, né? É a surfista prateada que chega e fala: ó, vocês rodaram, tá? Vocês rodaram, o Galactus tá chegando aí, ele vai comer tudo isso aqui. Aproveita aí os últimos dias que vocês têm e é nóis. E o nosso quarteto, obviamente, não querendo que isso aconteça, até porque a Sue está grávida, prestes a ter ali, né, o seu filhinho, Franklin Richards. Eles pegam na vizinha deles, foguetão deles lá, vão lá bater um papo com o Galactus, né, ver o que tá acontecendo. E aí o Galactus fala: ó, seguinte, fazer um acordo da hora aqui com vocês. Que eu tô vendo que teu bebê na barriga da Sue aí, que simplesmente o moleque é roubado pra caramba, tem poder cósmico e tal. Este bebê pode resolver meu problema aqui, né? Ele pode saciar essa minha fome que nunca acaba e vir a ser o meu sucessor nessa desgraça. Então, a gente faz um acordo aqui, vamos fazer um negócio aqui que vai ficar bom pros dois lados. Vocês me dão esse bebê e eu deixo o planeta de vocês na moral aí, em paz. Vocês ficam com o planeta de vocês saem ganhando, estão com o planeta, tão legal. E eu vou estar com o bebê aqui que vai resolver meu problema daqui uns aninhos. É nóis, é nóis. Só que daí, né, o quarteto vira e fala: não, é nóis o teu... Né, é nóis tua bunda, né? Nóis o caramba. Você tá de sacanagem, não vai dar bebê coisa nenhuma, você tá louco? Não, nem a pau. Eles metem o pé de lá, voltam pra Terra e começam a tentar descobrir ali uma forma, alguma coisa que eles podem resolver o que está acontecendo. A trama do filme é essa, porque daí fica, né, eles tentando achar uma forma de vencer o Galactus, resolver a questão, numa contagem regressiva de tempo do Galactus estar chegando na Terra, ao mesmo tempo
né, que fica ali porque eles são amados, né? Como eu disse, eles já são um Quarteto Fantástico há 4 anos. Então eles são amados pelo povo, eles são amados por todo mundo. Só que daí o povo, as pessoas da Terra, começam a achar que eles são meio egoístas, né? Fala, pô, você não quer dar o bebê? É só um bebê, você faz outro depois, caramba. Dá esse bebê pro Galactus, pô. É uma troca, é porque é aquele pensamento, né? Fica uma questão de ética que você assistindo o filme fica pensando também. Pô, um bebê para salvar o planeta inteiro, sabe? É uma matemática que você olha e que você fala, pô, apesar de ser, né, uma coisa bem escrota, por assim dizer, uma coisa animal, por assim dizer, você sacrificar um bebê, a gente está falando de 8 bilhões de pessoas, a gente está falando do planeta inteiro, né? E aí fica uma galera, né, fica do lado deles, tem uma galera que fica contra, que fala, não, dá esse bebê logo, que não sei o que. Tem uns arautos, tem um segredo. Esse filme mostra como o ser humano é doente. Chega uma mulher prateada, fala, ó, o Galactus vai chegar daqui a um tempo e vai destruir isso aqui tudo. E aí tem uns loucos lá que começam a seguir o Galactus, ele é o Salvador e tal. Isso parece na TV rapidinho ali, uma ceninha só. Mas é um detalhe que tá ali, um detalhe que tipo... galera idiota, né? E o que mais incomoda é porque isso aconteceria, né? O que mais incomoda é porque isso é bem real, infelizmente. Mas e aí? Tudo isso, essa é a trama do filme. É bom? Funciona? Vamos falar por partes, né? Primeiro, os personagens, né? O nosso quarteto. Cara, é um filme de equipe, então não espere ver esses personagens tão trabalhados individualmente. Teve gente que ficou um pouco incomodada com isso. Não me incomodou, porque... afinal, o nome do filme é Quarteto Fantástico. Não é Senhor Incrível, não é Mulher Invisível, não é Tocha Humana, não é o coisa. É Quarteto Fantástico. E o que eu quero ver no filme do Quarteto Fantástico é esses personagens sendo trabalhados juntos. Eu vi gente que reclamou que não tem aquele arco do bem que a gente costuma ver, dele não se aceitando, né? Dele, aquela coisa do Reed, de você ter que ajeitar isso, não sei o que, não sei o que. Só que, como eu disse, esse filme se passa 4 anos depois que eles ganharam os poderes. Né, 4 anos já na ativa com o Quarteto Fantástico e tal. Depois de 4 anos, o Ben já se aceitou. Ele deve ter tido isso, com certeza ele teve isso quando eles ganharam os poderes e tal. Mas, agora, 4 anos depois, ele já aceitou, a galera já tá de boa com ele já é aceito por todo mundo, tá? Ele começa a ter o rolo com a mulher lá, tá de boa. Ele já se aceitou. Não faria, na minha concepção, não faria sentido ter esse plot pro Ben 4 anos depois dele ter virado coisa. Não faz sentido 4 anos depois dele ter virado coisa, ele ainda estar nesse dilema, tá? Não precisa. E ainda falando dele, pra aquela galera que reclamou do coisa não estar sem camisa, essa galera talvez vai ficar meio irritada, porque o coisa realmente aparece só em uma cena sem camisa. O resto do filme ele está de camisa. Não me incomodou, gostei da roupa dele ali e tal. Eu acho que a galera chora demais nesses pequenos detalhes, porque pra mim os personagens estão ótimos. Ah, Pedro, mas o Johnny não é mulherengo. Ele só não é desrespeitoso com as mulheres, tá? A gente não vê ele sair no clima de uma mulher nesse filme, pegando ninguém e tal, porque não dá tempo. Mas tem bastante insinuação, brincadeira dele ali com a surfista e tal. Os personagens deixam entender que o Johnny, sim, ele sai bastante, ele namora bastante, ele... tá? Então, entendam, tem uma grande diferença entre não ser mulherengo e apenas não ser desrespeitoso com as mulheres, tá? É o que ele é. E sobre o Reed e a Sue, cara, esse é o melhor Quarteto Fantástico, tá? É perfeito, cara. Eles entenderam, cada um dos atores entendeu a essência do personagem, que os personagens têm que ser, é absolute quadrinhos do Quarteto Fantástico isso aqui. O Pedro Pascal, ele entendeu o que o Reed Richards é, o cara que tá sempre pensando, o cara que tá sempre estudando, o cara que não para com a ciência, ele tá usando a ciência pra tudo, ele não para, ele briga com a Sue por causa disso. Tem uma cena que eu achei sensacional, porque ele está pensando em como resolver o Galactus. E ele pensa no pior cenário possível, que é entregar o Franklin. Para eles, o pior cenário possível é entregar o Franklin. E a Sue fica brava com ele por ele estar pensando nisso. E ele fala, esse é o jeito que eu sou, eu penso no pior cenário possível, para que se eu conseguir resolver o pior cenário possível, eu vou conseguir resolver os outros com muito mais facilidade. É o jeito dele ser, é o jeito dele pensar. E a Sue Storm, cara, sensacional. Ela não é líder da equipe, tá? O líder da equipe é o Reed,
mas a Sue, ela é o coração da equipe, né? Ela que cuida de todo mundo, por assim dizer, né? Ela tem o bebê dela agora, tal. Ela é a mamãe protetora e ela vai fazer de tudo para salvar esse bebê e para garantir a segurança de todo mundo ali. Muito bom, a dinâmica. E o que mais funciona aqui, o mais lindo desse filme é a dinâmica entre os personagens. Porque o Quarteto Fantástico não é um X-Men, não é um Vingadores. Eles não são só uma equipe. Eles são uma família. E eles se comportam como uma família. A forma que eles agem um com o outro, a forma como o Johnny age com o Ben, são irmãos. São total a forma como irmãos agem entre si. E, cara, a maior cena que denota que eles são família, que mostra, né, logo no começo, que mostra que eles são família, tal, que funciona, é quando a Sue e o Reed contam pro Johnny e pro Ben que a Sue está grávida. E eles não contam ativamente, eles sentam, né? O Johnny fala que a Sue tá atrasada pro jantar, ela dá uma hesitada, e só nisso o Ben, de ver isso, olha pra ela e fala: você tá grávida. Porque família, eles se conhecem, eles são família, eles se conhecem melhor que qualquer outra pessoa, eles sabem como um ao outro agem, e eles sabem quando um ao outro tá agindo estranho, de uma forma diferente do que normalmente age. Lindo, perfeito. A estética do filme é maravilhosa, a estética retrofuturista funciona, que é uma maravilha. Que delícia que é ver essa estética retrofuturista, é lindo, é perfeito, cara. Eu me deliciava, com cada momento desse filme eu me deliciava vendo a estética retrofuturista. Mas eu não terminei com os personagens, né? Só queria falar da estética rapidão que me veio na cabeça. Tem o Topeira ele aparece pouco, mas do que ele aparece, ele funciona. Ele é apresentado lá no começo e depois no final do filme ele volta ali para resolver um problema muito grande que eles têm pro final do filme. E o Topeira visualmente está perfeito, o ator que fez o Topeira mandou muito bem, e eu espero ver mais desse vilão futuramente em algum momento, porque ele é um bom vilão, o Topeira é um grande vilão do Quarteto Fantástico. Tem a Surfista Prateada, que, cara, perfeito, não tem o que falar, é perfeito, mano, perfeito. Ela é a arauta do Galactus e o Johnny consegue olhar pra ela e falar: olha a bosta que você tá fazendo, olha o que você tá fazendo cagada, levando o cara pra destruir todos esses planetas. Eu entendi por que você faz isso, mas você tá fazendo cagada. E isso faz ela dar uma ajudinha pra eles ali no final. E o Galactus. Demos as mãos. Precisamos agradecer todo dia. O Galactus não é uma fumaça, graças a Deus o Galactus não é uma fumaça, ele é de fato o Galactus. Aquele Galactus que a gente sempre quis ver, ele está aqui. O Galactus está, e isso eu digo com todas as palavras de peito cheio, o Galactus está perfeito. Perfeição esse cara. A voz do ator, uma voz mega grossa, né, postada, muito foda. Mas o Galactus está sensacional, o Galactus está perfeito, meu amigo. Ele está absurdamente perfeito. Ah, Pedro, e o personagem do John Malkovich? Você não falou dele. É, então, porque não tem o personagem do John Malkovich. O personagem do John Malkovich era, acho que era, não lembro, Papai Noel Vermelho, uma coisa assim. Vou colocar aí o nome dele depois. Mas ele é citado no filme, né? Ele e os macacos dele. Mas ele foi cortado do filme. Ele aparece numa cena pós-créditos ali, numa versão animada dele, que o segundo pós-créditos ali é um rapidinho, do que é o desenho do quarteto que a galera daquele universo assiste, ele aparece ali animado rapidinho. Mas infelizmente o John Malkovich foi cortado, né, desse papel, ele foi cortado do filme, não sei porquê, né, eu acho que ele não devia estar coincidindo ali, ele foi cortado. E isso pode acabar sendo bom, ele pode aparecer em outro filme do Quarteto Fantástico, ou ele pode simplesmente, né, podem colocar o John Malkovich em outro papel, que funciona até melhor. Ah, Pedro, mas do jeito que você está falando, Pedro, parece que o filme é perfeito. O filme é perfeito? Não, tá? Não, o filme não é perfeito, agora a gente entra naquela parte que não é tão legal, né, não é tão legal, e a gente tem que falar. Apesar de eu ter falado que não me incomodou, eu não posso ser hipócrita aqui, né, eu não posso chegar aqui e falar que não existe problema nenhum com isso. Porque os personagens realmente, individualmente, eles não são muito trabalhados. Como equipe, são trabalhados, equipe, família, são trabalhados perfeitamente. Mas individualmente, né, Tocha Humana, Coisa, Mulher Invisível, Reed Richards, ele individualmente faltou um pouquinho de trabalho.
falta um pouco de ação no filme, não tem muito... A cena de ação final é maravilhosa, tem uma ali no meio que é legal, mas não tem muitas cenas de ação. O Reed não usa muitos poderes dele, né? O Reed é só o cara que estica, né? Os filmes só faz ele ser só o cara que estica, mas ele faz mais coisas, né? Ele pode alterar o corpo dele, ele pode se transformar em outras coisas, isso seria legal de ter sido visto, né? Felizmente não foi. E eu acho que é isso. Acho que é isso pra falar aí de ruim. Tem uma coisa ou outra ali, né? Um negócio ali que eles fazem num buraco negro lá pra conseguir entrar na velocidade da luz de novo. É um detalhezinho ou outro ali que você tem que ter aquela suspensãozinha de descrença, né? Que tem que dar aquela passadinha de pano. Né? Porque eles precisam dar uma solução ali rápida pro que tá acontecendo na hora. E você fala, ah, tá bom, né? Você não vai ficar pesando muito. Se fosse um filme mais sério e tal, Interestelar e tal, aí a gente encheria o saco. Mas aqui dá pra passar pano tranquilo, dá pra passar pano suave, sem problema nenhum. Ah, Pedro, mas o pós-créditos você falou. O pós-créditos é lá o desenhozinho e tal. Só esse? Não. Como esperado, a gente tem certos detalhes agora sobre o filme que precisam ser ditos, né? Que a gente tem que comentar aqui. Thunderbolts, pós-créditos de Thunderbolts, a gente vê uma nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra e a gente esperava ver no filme do Quarteto Fantástico que é essa nave, como essa nave chegou na Terra 616. Pois bem, a gente não vê isso, porque essa é uma coisa maravilhosa desse filme. Ele se preocupa mais em construir uma boa história do que ficar fazendo referência o tempo todo, ligação com o MCU o tempo todo, como muitos outros filmes fazem, né? Esse filme, por ser em outra Terra, por ele se passar em outra Terra, ele não sente essa necessidade. Esse filme não tem esse peso, essa necessidade de eles têm que estar encaixados dentro do MCU, tem que falar de Vingadores, tem que falar de sei lá o que, tá ali. Não precisa, simplesmente não precisa, tá tudo certo. É um universo que só tem o Quarteto Fantástico e tá tudo certo. Não precisa ficar se pesando em fazer referência nem nada, eles podem focar como eles fizeram em apenas construir uma boa história. Esse filme, ele essencialmente é o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado. Tem muitos pontos do roteiro que são o mesmo, sem pôr nem tirar. Mas eles pegaram o filme de 2007 e simplesmente digievoluíram, pegaram aquele cogumelo do Mario, de crescer, jogaram nele, ele virou esse filme maravilhoso, né? O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado, 1000 vezes melhor, tá? E tinha essa preocupação, né, que por causa dessa nave, né, tinha muita teoria de que o quarteto ia sair, eles iam perder e sair da terra deles e chegar na terra principal do MCU e tal. E isso gerou muita preocupação. Eu falei muito disso com um amigo meu, de, na primeira história que a gente vai ver desse quarteto, eles vão perder? É sério? Não, né? Não tem por que fazer o quarteto perder na primeira. Vai ficar, esse quarteto vai ficar parecendo muito broxa se a gente vê eles perdendo na primeira missão deles. Na primeira vez que a gente vê eles estão perdendo. O que não é o caso. Eles ganham. Como eu falei, eles ganham do Galactus, eles resolvem o problema. E essa nave, desse pós-créditos do Thunderbolts, a gente só vai ver a explicação para isso no Avengers Doomsday. Só lá, né? E eu tenho uma teoria aqui a partir da pós-créditos que a gente vê. Por quê? O primeiro pós-créditos, que é o importante, ele se passa 4 anos após a resolução do filme, né? O Franklin já tá ali com seus 4 anos, um pouquinho mais velho. A Sue tá lendo para ele, ela vai pegar outro livro e quando ela volta, a gente vê ali uma capa. A gente vê um homem conversando com o Franklin, segurando usando uma capa toda verde e segurando uma máscara de ferro ali prateada, né? Victor Von Doom. A gente não vê o rosto do Robert Downey Jr. nem nada, porque provavelmente não era o Robert Downey Jr. ali, mas a gente teve ali o primeiro vislumbre do Dr. Doom, do MCU. Cara, que delícia que eu falar isso, cara. Tanto tempo que eu queria poder falar Quarteto Fantástico, Dr. Doom, Galactus no MCU, Deus, obrigado. Esse é o filme do Quarteto Fantástico que eu esperei minha vida inteira pra ver. Demorou, mas chegou. O importante é que chegou. E aí a minha teoria, né, ligando este pós-créditos, a história desse filme e o pós-créditos do Thunderbolts, é que o Doom vai pegar o Franklin Richards ali, talvez a Sue também, né? Ele pode sequestrar a Sue e o Franklin Richards nesse momento, e aí aquela nave,
vai viajar para a Terra 616, para a Terra principal do MCU com eles, para começar a fazer o plano dele lá, para chegar no Loki, aquela coisa toda, que a gente sabe que vai acontecer. E aí aquela nave chegando, pode ser ele chegando ali com a Sue e com o bebê, ou pode ser o Reed, o Johnny e o Coisa indo atrás, né, da família sequestrada deles ali. Essa é a minha teoria, para mim uma teoria muito plausível, é o que provavelmente é do meu ponto de vista, né? Ficou bem claro que esse vai ser o motivo para eles irem, né, para a Terra principal do MCU. E agora a gente vai descobrir isso no final do ano que vem. A gente vai ter que esperar 1 ano e meio aí agora, né, pro Vingadores Doomsday. E, né, quero ver como que eles vão traduzir isso. Vai ser ótimo. E é isso. A minha nota para esse filme, um 9 de 10. Tá bonito. Um dos melhores filmes da Marvel pós-Ultimato aí. Melhor filme do Quarteto Fantástico. Filme incrível. Se você é fã do Quarteto Fantástico como eu, você vai ficar mais do que feliz com esse filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue no Instagram e no TikTok, senão o Galactus vai vir atrás de você. E o Quarteto não tá aqui pra salvar a gente, hein? Então é isso, galera. Tchau.